A todos os irmãos presentes, sejam bem-vindos. A todos, a saudação da Mãe Maior Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito és o fruto de vosso ventre, ó Senhor Jesus. Santa Maria, Mãe de nosso Senhor Jesus, acolhei os pecadores em vosso ventre, assim como o perdão que lhes são estendidos a todos esses seres incumbidos de peregrinarem nessa terra, uma terra de provas e expiações, uma terra onde vós, Maria, suas legionárias, todos os santos, acolhem os pecadores, os flagelados de espírito, de alma, a todos esses incumbidos pela sua própria desgraça, que lhe cabe na cabeça e no coração, mas que perante a Mãe Maior são aliviados da dura lenha do fardo de seus pecados. Ave Maria, Mãe de nosso Senhor, Mãe Santíssima Maria, rogai vosso amor. E Deus nosso Pai disse: amem uns aos outros, como gostarias que fosseis amados. O amor é uma libertação desse peito pesado, rígido, cheio de problemas muitas vezes criados por nós mesmos, angústias, tristezas, raivas, ódios, mentiras, pesam mais do que os momentos de alegria, de felicidade, de prazer de estar em companhia de pessoas que nos fazem felizes naqueles segundos, poucos minutos até. Esses poucos minutos, segundos, valem mais do que dias, meses, anos de raiva, de ódio, de vingança. Não se prendam a esses sentimentos pesados que machucam, que arranham, que rasgam o peito, porque só vocês sofrerão. Vocês nunca saberão do outro lado qual vai ser o sentimento, qual é o sentimento. Perdoar é um dom de cada um, e perdoar só acontece no peito, doído, amargurado. Só precisa perdoar quem sofre, quem sente dor, às vezes por pequenas coisas, e essas são as mais difíceis de perdoar. O ser que não perdoa se machuca, se maltrata. Não olhem apenas o mundo que está lá fora. Olhem para um universo sem fim que está dentro do peito de cada um de nós.
a vida, o amor, o universo infinito está dentro de nós. Porque Deus, nosso Pai, Criador universal, nos fez assim, a sua imagem e semelhança. Então, para que sofrer? Se cada um de nós podemos ser felizes apenas com nós mesmos, com os nossos pensamentos, com a nossa mente livre, solta, por perdoarmos. Mesmo porque o inimigo não é aquele que te jogou a pedra. O inimigo é quem recebeu a pedrada. O nosso maior inimigo somos nós mesmos, que transformamos a pedra de 1 quilo em 1000 quilos. A dor, 1000 vezes aumentada, é dentro de nós. Nós precisamos sempre reduzir este peso para ficarmos mais leves. E precisamos fazer a soma do bem e da dor, para que fiquemos pelo menos no zero. Mas aquele segundo, aqueles poucos minutos de alegria, eles são multiplicados por 1000, 10.000, 100.000 vezes. Porque esses elevam o coração em busca da verdade do nosso Mestre Jesus, abençoado pela nossa Mãe Maria, e todos juntos no caminho de Deus, o Pai, o Criador, o Senhor de todos os mundos e de tudo, que nunca deixará de habitar em nós. Sigam em paz, com amor sempre florindo cada vez mais colorido no coração de cada um de vocês. Graças a Deus. Graças a Deus. Muitas vezes, quando se chama, alguém atende pelo pensamento ou pelo coração. O pensamento é uma arma benevolente para tirar e curar feridas, mas também abri-las. Abri-las de certo modo, dependendo de vosso pensamento, das suas intenções e intuições, uma ferida também que se abre. O sentimento é gerado pelo coração, mas o raciocínio, presente de Deus ao homem, deve ser minuciosamente estudado, cada detalhe, para que a razão possa cobrir um pouco da emoção, equilibrá-la, para que não sejamos todos tomados por uma forte vibração negativa que uma emoção pode advir. Assim, a razão com a emoção, no pêndulo da balança da justiça, são proporcionais e assim devem ser, para que a emoção não os leve a uma razão errada e nem que a razão seja toda tomada para que o sentimento seja anulado. Assim deve-se viver o homem nesta terra de expiações e de suas próprias provas. Assim o equilíbrio se toma pelo ser, e assim deve ser. Graças a Deus. Graças a Deus. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 2, a questão é de número 670. Em alguns casos, os sacrifícios humanos, praticados com intenção piedosa,
poderiam ter sido agradáveis a Deus? Resposta dos Espíritos: não, jamais. Mas Deus julga pela intenção. Sendo ignorantes, os homens deviam acreditar que praticavam um ato louvável, imolando seus semelhantes. Nesses casos, Deus só levava em conta o pensamento e não o fato. Ao se melhorarem, os homens tiveram que reconhecer seu erro e reprovar tais sacrifícios, que não se conciliavam com as ideias dos espíritos esclarecidos. Digo esclarecidos porque os espíritos estavam então envolvidos pelo véu material, mas por meio do livre-arbítrio poderiam vislumbrar sua origem e finalidade. E muitos, por intuição, já compreendiam o mal que faziam, embora nem por isso deixassem de praticá-lo para satisfazer as suas paixões. Hoje em dia ainda existem, práticas de sacrifício, mas em nenhum momento essa é o verdadeiro significado de sacrifício. A pessoa colocar uma vida em prova para resolver ou tentar ou pensar que vai resolver algo dela é pura ignorância. Devemos nos sacrificar todos os dias. Devemos fazer reflexões todos os dias. Muitas vezes uma pessoa parar para refletir os seus próprios atos, se auto-julgar, é um sacrifício maior para ela do que pagar uma penitência de subir uma ladeira de joelho. O sacrifício está dentro de cada um de nós todos os dias, a todo momento. Eu não posso transferir o peso da culpa que eu carrego para um animal. O coitadinho não tem nada a ver com a história, O animal foi posto na terra para servir de alimento ao homem e para outros animais, assim seguindo uma cadeia alimentar natural. Não é simplesmente para amenizar um problema que é só meu e que eu deveria resolver. Ah, mas o problema é espiritual. Então resolva espiritualmente e não materialmente com o animal ou com qualquer que seja o sacrifício. O sacrifício de apertar uma mão de um desconhecido que precisa de repente de uma palavra para sair de uma condição de desespero, isso você não quer porque acha que não é da sua conta, mas é esse o seu sacrifício. É compreender a situação do terceiro, do irmão, de quem está na sua frente, do seu lado. Talvez seja um sacrifício tão grande para você reconhecer isso, que você acaba negando. A negação é a prova do sacrifício pelo qual você não quer passar. Porque pagar, comprar um animal e ter que sacrificá-lo, comprar uma cuia, alguma coisa e deixar lá na encruzilhada, isso é fácil. Você comprou, pôs lá, ou mandou até alguém pôr, nem você colocou, por medo, receio, ignorância. Qual é o sacrifício que você está fazendo? Se você terceirizou o seu sacrifício. O sacrifício vem de nós mesmos, a todo instante, a toda hora, porque nos coloca à nossa própria prova. A prova
do questionamento se eu serei capaz, se eu sou capaz e até que ponto eu sou capaz de aceitar as minhas próprias imperfeições e correr atrás, não da perfeição, porque não vamos atingir essa perfeição da noite para o dia, mas sim correr atrás do sacrifício que eu tenho que fazer, que é melhorar minha consciência, melhorar os sentimentos que eu devo ter dentro do meu coração para com o próximo. E principalmente para nós mesmos. Graças a Deus. Graças a Deus. Bom dia. Bom dia. Irmãos de nosso Senhor Jesus, nosso irmão maior, Deus Pai Todo-Poderoso, assim na terra como no céu. Aqui é o mentor menor, Cristóvão, meu nome. A pessoa muitas vezes apunhalada pelos seus próprios sentimentos, cercada por uma razão errada, uma razão falsa, mas que para a pessoa é a única verdade, se fecha no próprio mundo, no mundo pequeno, um mundo perturbado, mas que deveria ter havido um acompanhamento da medicina dos homens, pois era uma parte material. Mas, irmãos queridos, caríssimos presentes, no coração de Maria, a confusão que se faz muitas vezes nos pensamentos não podem se atrelar diretamente aos sentimentos, pois entram num turbilhão de confusão, onde o desespero, as angústias sejam amarradas umas às outras, afundando a pessoa cada vez mais na escuridão. É uma treva na qual depois ela insiste em ficar e não consegue sair. Assim, é o umbral dos desencarnados, daqueles que desfaleceram a sua própria sorte, pois assim fizeram, assim agora ficam por lá em pesadas condições pelo tempo necessário de cada um. O tempo necessário não da tortura, não é do castigo, é da própria lembrança que lhes afundou, que lhes levou a esse pedaço lúgubre da solidão e do mau presságio. Ali existem mentores, alguns permanentes, que fazem os trabalhos muito pesados, algumas caravanas periódicas que passam para resgate daqueles que já são permitidos e que se auto-permitem a saírem e terem a sua elevação e voltando ao desenvolvimento espiritual, a qual é levado a cada casa a que pertence. As casas espirituais. Mas alguns com os seus tempos. Tempos esses, muitas vezes que se demoram, muitas vezes mais curtos. Vai de cada um. Não existe uma regra, não existe uma lei. Lá embaixo é simplesmente o local onde eles escolheram. É o livre-arbítrio. O livre-arbítrio de uma penúria, de um pensamento
que eles se auto-acorrentam, pois levam consigo todo o peso de uma vida que já era carregada, assim como seus próprios obsessores, que muitas vezes aproveitam da situação. Cada qual tem o seu tempo, cada qual haverá de ter o seu tempo. Não é um lugar para se passear, para se locomover ou para se festejar. É um lugar de tristeza, é um lugar de sofrimento, amarguras, solidão. Mas como foi dito, uma escolha que foi feita, errada, mas até então não comedida, por falta de alerta, por falta de entendimento. Muitos, milhares, centenas de milhares, milhares de milhares, por pura ignorância, por pura falta de entendimento e não aceitação de si próprio. Fiquem com o nosso Senhor Jesus e a Mãe Maior Santíssima Maria. Aqui me despeço, aqui meu trabalho termina. Cristóvão, filho de nosso Pai, irmão de Mestre Jesus. Graças a Deus. Oremos, irmãos, pela nossa saúde física, pela nossa saúde mental e pela nossa saúde sentimental. Porque todos nós somos filhos do mesmo Pai, irmãos do mesmo Mestre e abençoados pela mesma Mãe Maria Santíssima. Oremos, irmãos, porque é na oração que nós encontramos o acalento que o nosso coração, a nossa mente e a nossa voz necessitam. É na oração que nós concentramos o nosso pensamento na nossa necessidade maior, suprema, que é estar bem no espírito. O nosso espírito, a nossa alma, a nossa energia essencial, fundamental, que nos foi conferida pelo nosso Pai, necessita da oração como um mantra, como uma vibração, como um fruto que alimenta a existência. Oremos, irmãos, por todos aqueles que sofrem e não conseguem enxergar o que acabo de falar para todos vocês. Oremos, irmãos, por todos aqueles que estão à nossa volta e nós nem percebemos, que estão a sofrer, estão necessitando de nossa ajuda, do nosso apoio. Oremos, irmãos, aos nossos amigos, que mesmo quando não estão por perto, pensam em nós, e nós pensamos neles, e nesse pensamento podemos transmitir a paz universal. E oremos, irmãos, a nossa família, que nós fazemos parte, por um presente que o universo do Senhor Deus, nosso Pai, nos presenteou com muito amor, para que possamos entender, cuidar e melhorar, porque assim entenderemos, cuidaremos e melhoraremos a nós mesmos. Oremos ao mundo, a este planeta que tem uma natureza que nos serve
sabiamente com a água, com a luz, com o ar, com o alimento. E oremos apenas porque precisamos sempre orar, mesmo quando não saibamos a razão exata dessa necessidade, pois o pedido de oração chega aos nossos ouvidos de diversas formas, e por isso precisamos orar. Não apenas as orações que as religiões ensinam, mas as orações que o nosso coração manda para o nosso cérebro e nós falamos com nós mesmos. E para finalizar, oremos ao Pai a oração que o nosso Mestre nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós nos perdoamos a quem nos tem ofendido. Amém. Bom dia, meus filhos. Eu tento mais fazer um pezinho nessa cara do nosso Senhor Jesus. Meus filhos, muitas confusão na cabeça dos 6 hoje. Ei, mas foi bom, porque trouxe muitos irmãozinhos que precisavam de ajuda. Uns irmãozinhos um pouco mais teimosos, um pouco mais carregados, porque vieram de umas outras partes, de umas outras casas. Às vezes é bom, porque faz parte do aprendizado 6, para mostrar que existe muito mais além de uma casa única. As casas que nós falamos são todas as moradas, de todas as épocas. Às vezes, são uns irmãozinhos perdidos nos pensamentos, porque na verdade ele nem estava mais lá. Mas na cabeça dele, ele se prende a um valor que nem existe mais, a uma situação que nem é dele mais. E aí, ele se prende a quem tem um pensamento que é igualzinho dele, pesado, receoso. E aí faz a combinação perfeita. É como se fala o casamento do Romeu e Julieta, do queijo com a goiabada. É o casamento perfeito. Você entra com o sentimento baixo, ele entra com a rendição dele. Aí fica pesado, dos dois lados. Porque ele vai absorver um sentimento ruim que está com você. E você vai absorver o peso das mágoas dele. Trabalho, é um trabalho pesado, é duro, mas nós dá conta. É devagar muitas vezes. É muitas vezes o irmão mentor que é escalado, mas muitas vezes não tem nem escalação. É todo mundo junto. É um time, é uma equipe, é uma turma grande. Mas nós somos trabalhadores de Deus, somos trabalhadores de Jesus. Para nós não tem trabalho difícil, não tem trabalho que nós não gostamos. Porque todo trabalho é trabalho de coração. Esse é o nosso sacrifício. Muitas vezes é um sacrifício que nós não tivemos aí na terra e agora nós temos aqui que sacrificar cada dia um pedacinho de nós
Porque a gente tem que doar. Doar o amor, doar a fraternidade. Porque o irmão, ele precisa sentir um amor que nunca na vida sentiu. Às vezes nem sabe que essa palavra existe. Nem sabe, então, muito menos o sentimento que existe de amor. O amor fraterno, o amor entre irmãos. O amor de mãe, o amor do filho. Aquele amor da avó, que é mãe 2 vezes. Oh, meus filhos, curtam mais o amor, reflitam as suas ações, para que depois nada seja de pena, uma penalidade que vocês mesmos colocam para vocês. Às vezes o sacrifício é grande, o sacrifício de ficar pensando, por que eu errei? Mas foi porque eu quis? Será que eu não tive outra escolha? Sempre tem, meus filhos. A vida é feita de escolhas. As escolhas certas, mas também tem as escolhas erradas. Mas se foi a escolha errada, tem a resolução certa. Porque a escolha certa é fácil. Ela já vem certa. O bom é a escolha errada. Que vocês têm que trabalhar, têm que pensar, têm que avaliar, têm que se sacrificar. Trabalho, ninguém quer. Mas é necessário, filhos, fazer um trabalho do coração, trabalho de sentimento. O trabalho, vocês nunca estão sozinhos. Vocês estão com seus anjinhos da guarda. Esses mentores que foram designados para ser companhia de vocês. Que muitas vezes vocês esquecem que eles fazem parte do seu trabalho. Ele ajuda no seu trabalho. Muitas vezes eles vão intuir, eles vão mostrar os caminhos. O trabalho fica bom, mais leve, mais seguro, inclusive. Vocês ficam tudo com o nosso Senhor Jesus e as bênçãos do Pai. Graças a Deus, meus filhos. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus.